Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o incrível A Visão das Plantas, da Djamila Pereira de Almeida. Bom, gente, pra quem acompanha aqui o canal sabe que no ano passado eu li o outro livro dela que foi publicado aqui no Brasil, que é então o Luanda, Lisboa, Paraíso, que é um livro lindíssimo, é um livro muito bonito. Gente, aquele livro é uma das coisas mais bonitas que vocês vão ler na vida de vocês, prometo. Sério, aquele livro é muito bonito. Eu fiquei muito admirado com o trabalho da Djamila, assim, eu não conhecia. Eu sabia que ela tinha um outro livro publicado aqui no Brasil também pela Lê, que é um livro chamado Esse Cabelo. Quero muito ler também, ainda não tive a oportunidade, mas assim que tiver, lerei. E recentemente a Todavia publicou o A Visão das Plantas. Esse livro ficou em segundo lugar no prêmio Oceanos, né? Ele dividiu o pódio com o Torturado em primeiro e o Carta Rainha Louca em terceiro, né? E aliás, muito bem acompanhado, porque eu amei o Torturado, amei o Carta Rainha Louca e amei também A Visão das Plantas. Assim, os três livros são livros muito diferentes, é muito legal a gente ver como esse prêmio, assim, botam livros muito diferentes, assim, pra ganhar, e eu acho isso muito legal, né? Porque tem alguns prêmios que a gente percebe um certo ciclo vicioso de premiar o mesmo tipo de livro. Mas, pelo visto, o Prêmio Oceanos premia livros bem diferentes, com temáticas bem diferentes, enfim. O outro livro que eu li dela, o Luanda, Lisboa, Paraíso, ganhou o Prêmio Oceanos em 2018, se eu não me engano. E assim, gente, eu tô completamente apaixonado pela escrita da Djamila. A Djamila é uma das autoras contemporâneas mais interessantes, mais importantes pra gente conhecer, porque a escrita da Djamila é muito diferente, é uma escrita muito poética. Os seus livros transbordam uma certa magia das palavras que é muito impressionante. Eu não consigo nem explicar porque, assim, é uma coisa muito da leitura. O Luanda, Lisboa, Paraíso é um livro muito poético. E o A Visão das Plantas, então, nem se fala. O A Visão das Plantas é basicamente um grande fluxo de consciência poético maravilhoso. Não é um livro denso, tá? Já aviso logo pra vocês, porque quando a gente fala em fluxo de consciência o pessoal fica com medo, mas não fiquem com medo. A Visão das Plantas, primeiro de tudo, que ele é um livro curtinho, e segundo, a forma como a Djamila maneja essa história e maneja as palavras é muito impressionante, e em nenhum momento fica uma coisa maçante, uma coisa chata. Você vê todo o esmero da Djamila ao escolher as palavras que vão estar naquele livro. É um livro curtinho, acredito que na versão física dele deva ter 100 páginas, eu li o e-book dele, enfim, era um e-book bem curto. E sobre o que é que se trata então A Visão das Plantas, né? Esse livro com essa capa linda, eu vou deixar a capa aqui. A Todavia, gente, é provavelmente a melhor editora atualmente. É a editora que lança qualquer livro e você fica com vontade de ler, pelo menos eu sinto isso. Qualquer livro que eles lançam, eu fico louco pra ler, sabe? E é muito louco porque quando saiu o anúncio desde a Djamila que ela ia ser publicada aqui no Brasil pela Todavia, eu fiquei assim, meu Deus! Porque quando saiu os indicados do Prêmio Oceanos e vi que a Djamila tinha lançado um livro novo, já ficou no meu radar. Eu até tentei procurar o e-book em português de Portugal, mas aparentemente o pessoal de Portugal não curte tanto e-book, segundo um amigo meu português. Aliás, Thiago, se você estiver vendo esse vídeo, beijo pra você. E eu fiquei, já tava no meu radar, e assim que saiu o e-book, já peguei logo, falei assim, gente, preciso ler, né, porque, como eu falei pra vocês, a Djamila é uma das autoras mais interessantes pra se conhecer da literatura contemporânea. Digo isso sem medo. Mas então, tô falando aqui sobre o que eu achei do livro e nem falei pra vocês sobre o que é que se trata A Visão das Plantas. Bom, no A Visão das Plantas, a gente vai acompanhar a vida de um capitão barra marujo barra pirata, que é então o Celestino. O Celestino ali mora em Portugal, a gente não sabe muito bem aonde, mas a gente sabe que é uma região litorânea ali de Portugal. E o Celestino, como eu falei pra vocês, era um marinheiro barra pirata barra capitão, sei lá como é a denominação, porque ele tem várias denominações ao longo do livro. E o Celestino então tem um passado muito sombrio, porque o que acontece, o Celestino trabalhava em navios e os navios que ele trabalhava eram navios negreiros, ou seja, ele era um traficante de escravos. Então a gente vai acompanhar o Celestino na aposentadoria dele. E o Celestino, durante essa aposentadoria, ele decide então montar um jardim e viver em prol desse jardim, viver em prol das plantas. E durante o livro a gente vai acompanhar então a relação do Celestino com as plantas e o porquê de ele ficar tão fascinado com as plantas. E também a gente vai acompanhar o Celestino lidando com o passado que ele tem, que é um passado repleto de violência. E o livro, então, vai lidar basicamente com essas duas questões, que é a relação do Celestino com as plantas e o Celestino lidando, então, com este passado, que é um passado
que é muito mal resolvido, e a gente vai acompanhar isso ao longo do livro à medida em que o Celestino vai cuidando desse jardim. A gente vai tendo flashbacks do que ele fazia e de como é que ele se sente em relação a isso. E assim, gente, esse é aquele tipo de livro que é um livrinho pequeno, mas que é aquele livro que te faz pensar e que você fica assim, caramba, caramba, caramba mesmo. É muito impressionante a forma como a Djamila constrói essa história, constrói a relação do Celestino com as plantas e constrói a relação do Celestino com o passado. E por meio desses dois pontos, a Djamila faz uma grande reflexão sobre a vida, sobre a brevidade da vida, sobre o que nós fazemos com a nossa vida, as escolhas que nós temos que tomar ao longo da vida e de como o passado vai estar sempre ali te acompanhando e de que sem o passado não existe presente. Então tudo que você fez no passado vai estar presente ali na sua pessoa, e a forma como ela relaciona isso é muito impressionante, e tudo se torna mais grandioso ainda quando se junta essa delicadeza da Djamila para tratar essas questões tão pesadas com a escrita dela, que é uma escrita, assim, que, gente, é muito impressionante. A escrita da Djamila é uma das escritas mais bonitas que eu já li na vida. É uma escrita muito bem trabalhada, muito bem pensada. Você vê que cada palavra que está ali tinha que estar ali e de que tudo faz um conjunto de como se fosse um grande jardim. Isso é muito impressionante. Essa coisa quase semiótica, eu diria, né, da questão do Celestino cuidar do jardim e da escrita, da narrativa. Visualmente, você lendo, parecer um jardim. É muito impressionante. A forma como a Djamila vai puxando uma frase a outra torna tudo muito brilhante, porque tem uma carga onírica ali que é muito bonita, porque é muito visual, e ao mesmo tempo é uma carga muito pesada, sabe? Que você fica ali preso dentro daquela história, preso dentro daquele cenário, junto com aquele personagem que tem um passado horroroso, e você fica, assim, é um misto de beleza com horror e com dilemas humanos. Impressionante, é muito impressionante. A Djamila é uma escritora muito potente, porque por meio de pequenas coisinhas ali do cenário em que a história se passa, muitas coisas afloram, muitas coisas desabrocham e uma coisa vai puxando a outra, sabe? Parece que você tá num sonho ao longo da leitura, mas que quando você termina de ler o livro, todo esse sonho faz sentido. E você fica assim, sabe, é muito impressionante, sério, eu digo assim, sem medo mesmo. A Djamila é uma autora que a gente precisa conhecer mais, a gente precisa ler mais, porque ela já é, na minha opinião, um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Porque, cara, algum autor competir com toda essa beleza e com todas as questões que a Djamila levanta nos livros dela, deixar essas obras tão bem acabadas, é uma proeza muito única. São pouquíssimos os autores que conseguem fazer isso, pouquíssimos mesmo. A gente conta nos dedos autores como a Djamila. E assim, gente, eu fico muito feliz de estar compartilhando essa leitura com vocês, porque foi um livro que me surpreendeu muito. Eu fui lê-lo com muita expectativa e mesmo assim tudo foi esperado. Eu gosto muito quando isso acontece, né? Quando a gente vai com sede ao pote e o pote, assim, nos mata a sede e nos deixa saciado e deixa com mais vontade de ler mais coisas. E, enfim, vou ler o Esse Cabelo da Djamila e a gente volta aqui pra conversar. Lerei próximo ano, talvez, né? Pra ter sempre uma coisinha dela ali pra ler, porque, cara, que alento no coração, que alento mesmo. Eu tô até segurando de ler as crônicas que ela escreve pra 451, justamente pra ter alguma coisinha dela pra ler aí em alguns momentos. Que às vezes, eu não sei se vocês sentem isso, queria que vocês falassem. Se vocês tem alguns autores que eles falam assim, não, eu vou guardar essa coisa aqui desse autor, porque quando eu estiver querendo ler uma coisa específica, com desejo de ler a escrita daquele autor, tem uma coisinha inédita pra ler. E assim, gente, conheçam a Djamila, leiam A Visão das Plantas, é um livro curtinho, é uma joia. Assim, não tem outra palavra, é uma joia.
E não tem desculpa pra não ler, né? Porque é um livro curtinho, um livraço, assim, muito bem escrito. E é o que eu estou falando pra vocês. Conheçam a Djamila, conheçam a literatura da Djamila. Vocês não vão se arrepender, sério mesmo. É isso, gente. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra quem ficar interessado. Dá uma lida no primeiro capítulo, que é muito interessante, porque no primeiro capítulo você já sente a potência da escrita da Djamila. Isso eu acho também muito incrível na escrita dela. E só lembrando que esse livro é um lançamento, então provavelmente vai ter na livraria mais próxima de você, livraria física. Se você tiver condições de pagar o preço de capa, sempre recomendo você ir na livraria, porque você passeia com todos os cuidados, não vai estar aglomerando. Vai comprar um livro, vai ajudar o comércio local, vai ajudar as livrarias a continuarem a sobreviver, porque quando a pandemia acabar, quando todos estivermos vacinados, espero que logo, a gente possa se encontrar nas livrarias, a gente possa voltar aí, se abraçar, conversar, passar horas. E é isso, gente. Fica aqui a minha dica. Leiam a Djamila, leiam. E é isso, olha. Um beijo e até o próximo vídeo.